Amados de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glórias e glórias ao Senhor. Amados de Deus, hoje eu quero compartilhar uma mensagem com os irmãos, amém. Glórias ao Senhor Jesus. E esta mensagem, ela está em Efésios, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. E diz assim a mensagem: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus maravilhoso. Amados de Deus, é muito importante, ao acordarmos pela manhã, em primeiro lugar, buscar aquilo que alimenta a nossa alma. O apóstolo Paulo nos mostra que devemos dominar as nossas vontades, amém? E observar as Escrituras Sagradas, buscando viver a vontade de Deus em cada situação que vivemos em nosso dia a dia. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, em primeiro lugar, amém? Quem está em Cristo busca renovação da mente. Amém? Isto é, aquilo que desagrada a Deus tem que ser abandonado. Amém? Ou seja, tem que parar de praticar. Ao ler a palavra de Deus e colocá-la em prática, no pensar, no falar e nos exemplos da nossa caminhada, nós teremos esta renovação da mente. Amém? Deixando a nossa forma de pensar e nos adaptando à forma dos ensinamentos do Senhor. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, o apóstolo Paulo, uma de suas epístolas aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é como eu estava dizendo aos irmãos. Amém? Quem está em Cristo busca renovação da mente. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Isto é, aquilo que desagrada a Deus tem que ser abandonado. Amém? A maneira de pensar, na maneira de falar e nos exemplos da caminhada, teremos esta renovação da mente, quando aplicamos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus maravilhoso. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus maravilhoso. Amados de Deus,
quando é que nós nos tornamos imitadores de Deus. Amém, glórias ao Senhor Jesus. Nós nos tornamos imitadores de Deus quando obedecemos e praticamos a vontade do Senhor. Amém, glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. No capítulo 14 do Evangelho segundo João, versículo 21, vai dizer assim: o nosso Senhor Jesus, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então, amados de Deus, o apóstolo Paulo, em Efésios, ele está dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, o apóstolo Paulo, ele traz este alerta para o povo. Amém? Para que o povo venha se tornar pessoas vigilantes no seu dia a dia. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. E observarem quais atitudes vem praticando em seu dia a dia. Amados de Deus, para sermos imitadores de Deus, devemos espelhar no Senhor Jesus. Amém? Pois Ele mostra com amor e aplica com amor, seguindo a vontade do Senhor nosso Deus e Pai. Amém? O nosso Senhor Jesus, ele passa a mostrar a vontade do Pai através da vida dele. E é por essa razão que ele vai dizer, no capítulo 14 de João, no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, amados de Deus, no decorrer da nossa vida, devemos espelhar no nosso Senhor Jesus. Devemos observar as nossas ações durante o dia que vivemos. Estamos fazendo esta ação para glorificar e exaltar o nome de Deus, ou é para nos satisfazer? Será que estamos agradando a Deus com as nossas atitudes? Ou será que estamos buscando agradar a nossa própria vontade? Então, amado de Deus, se você quer ter um relacionamento familiar cheio da presença de Deus, amém? Busque a presença dele. Se você quer ter um trabalho de honra, instruído por Deus, busca a presença de Deus. Amém? Porque Deus, ele vai te ensinar como deve se comportar
em toda situação que você viver na sua vida. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, e em segundo lugar, amém, também está escrito na palavra de Deus, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Amém? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e ser-lhe-á concedida. Amém? Então, se você buscar sabedoria em Deus, no seu relacionamento familiar, Ele vai te dar sabedoria para você cuidar da sua família. Se você buscar sabedoria em Deus para o seu trabalho, Deus vai te dar sabedoria para o seu trabalho. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Então, tudo o que você for fazer, busca a presença do Senhor. Amém? Busca a presença de Deus e peça sabedoria no pensar, no falar, e dê exemplos bons, amém, na sua caminhada. Não fique voltando a viver como a antiga criatura vivia. Uma vez você não conhecia a Cristo Jesus, agora você conhece. Então, você tem que renovar sua mente. Busca a renovação da sua mente. Porque agora que você conhece a Cristo, o interesse da sua mente tem que ser em agradar a Deus e não voltar às velhas práticas que você vivia antes de conhecer a Cristo. Amém? Então mude o modo de pensar, se esforce, mude o modo de falar. Amém? E dê exemplos daquilo que Deus está te ensinando. Seja luz neste mundo. Amém? Que você vai agradar a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. E amados de Deus, para nós fechar esta mensagem, eu quero fechar esta mensagem com a mensagem que o apóstolo Paulo deixou em uma de suas cartas aos Tessalonicenses. Esta mensagem que eu vou ler para os irmãos, coloca no seu coração. Amém? Coloca no seu coração e medita nesta mensagem, porque aqui você vai encontrar forças para agradar a Deus. Amém? Vamos refletir em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 ao versículo 21, que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo: julgai todas as coisas. Você está no templo, o pregador está anunciando a palavra, amém? O que você tem que fazer? Bíblia aberta, examinando as escrituras que está sendo ditas, amém? Retende o que é bom,
Guarde em seu coração quando a palavra de Deus é anunciada no templo. Amém? Aquilo que é fora da palavra, que não tem nada a ver com a base que o nosso Deus está nos ensinando, que é obedecer a palavra dele e andarmos em amor um para com os outros. Amém? Tudo que estiver fora da palavra de Deus, amém, você tem que observar. Retende o que é bom para você acrescentar na sua vida. Mas aquilo que não é bom e que desagrada a Deus, amém, lança fora da sua vida. Lança fora da sua vida. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Porque o início da mensagem de hoje foi para nos alertar no nosso lar. Amém? O início da mensagem de hoje foi para nos alertar dentro do nosso lar, no nosso trabalho e também no templo. Amém? Quando ouvimos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós. Ele está falando de um amor que vem do Pai, amém? De um exemplo que vem do Pai para o Filho, e que ele passou para todos nós aqui na terra vivermos, amém? Como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Quando você começa a obedecer a palavra de Deus e colocar em prática na sua vida, e estes exemplos servir para outras pessoas buscarem também a Deus e se converterem e se tornarem nova criatura, amém? Buscando a face de Deus e experimentando o verdadeiro amor que vem do alto, o amor de Deus, e praticando esta vontade maravilhosa de Deus, então você estará agradando a Deus. E as suas orações, o seu trabalho e os exemplos que você dá vai chegar como um aroma suave ao trono de Deus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Eu espero que esta mensagem ela possa te orientar no seu dia a dia. Amém? Possa te ajudar a vencer as tentações que surgem durante o dia a dia na sua caminhada. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Antes de falar qualquer coisa, pensa, medita, se é para a glória de Deus o que você vai falar. Amém? E se não for, retenha, lança fora. Amém? Lança fora e busque falar aquilo que agrada a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus,